sabendo da responsabilidade que eu tinha hoje, fui falar com o meu Senhor. Mas antes disso, eu fiquei lembrando-me da Samara, com 6 anos. Hoje ela tem 22. Morávamos em um apartamento, e a Samara ela sempre foi muito dada para fazer as coisas, muito, demais. Nós tínhamos até que dar uma segurada, porque senão ela passava na minha frente e na frente da Roseli. Ela sempre foi muito assim, muito agitada, muito impulsiva. Na igreja, as crianças de mais idade, ela que dava a ordem, ela que falava o que tinha que ser feito para as crianças de mais idade do que ela. Aquela liderança nata. Porque um líder, ele não é formado, ele já nasce com isso. Ele pode desenvolver essa liderança para o bem ou para o mal. E a Samara tem isso com ela. E quando as coisas não saem, e ela sofre muito por isso, assim como eu sofro também. As coisas quando não saem da maneira que a gente quer, projetou, que são os detalhes, e o Senhor se importa com os detalhes. Quando as coisas não acontecem, isso fere a gente, machuca a gente. Isso é muito ruim mesmo. Mas, olhando para o texto sagrado, nós vamos ver que tudo o quanto nós fizermos, façamos como se estivesse fazendo para o Senhor, e não para os homens para ser vistos. Então, essa questão da Samara fazer, ela era muito dada ainda. E ontem, depois de conversar um bom tempo com ela pela madrugada, eu lembrei-me quando ela era pequenininha, 6 anos. Eu lembro do meu local, onde eu estava, sentado na cadeira, em frente a um computador, e ela falou, pai, vamos escrever um hino? Vamos, filha. Tem muito a ver com o que eu vou falar, queridos. Eu falei, vamos. E ela começou, o que a gente vai fazer? Eu falei, bom, se é para fazer um hino, tem que fazer para Jesus. Irmãos, ela começou a falar, Jesus, Jesus, Jesus. E eu falei, filha, o que você vai? Você já falou Jesus, e agora? Ela falou, porque eu falo muito disso, de confiar no Senhor, confiar em Jesus. E ali, eu e minha filha começamos a escrever, e depois começamos a cantar. E eu quero compartilhar isso com os meus irmãos. É bem curtinho. Cantamos assim, escrevemos assim. Jesus, Jesus, Jesus. Posso chamar por esse nome, posso confiar que Ele me ouve, posso descansar, pois sei que estou seguro em suas mãos. E ela repetiu, Jesus, Jesus, Jesus. Uma criança de 6 anos, escrevendo esta oração cantada. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os meus irmãos. Ele nos ouve. Nós podemos confiar nele. E podemos saber, e devemos saber que nós, nas mãos deles, nós estamos seguros. E o texto que o Senhor me fez descer ao coração está em 1 Pedro, capítulo de número 5, e o versículo é o de número 7. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. A versão que eu estou utilizando é a revista Almeida Corrigida. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto bastante conhecido, versículo bastante conhecido, e nós lemos assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em outras versões tem lançando sobre ele toda a inquietação, e se dá no mesmo assunto. Ao lembrar-me da minha filha cantando e pedindo a Deus algo que pudesse vir de encontro à minha necessidade, o Senhor mostrou algo para mim que foi lançar ou reter. Ou você lança, ou você retém. E essas duas palavras nós encontramos nas entrelinhas, porque o que está escrito está explícito.
esse lançar e reter está no implícito. Está dentro do que está falando, mas de uma forma implícita, guardada. E nós precisamos entender também aquilo que está no implícito, aquilo que está guardado. O explícito nós conhecemos e sabemos porque o texto nos diz. Se estamos com ele, tem coisas que nós sabemos que é a nossa natureza, que é o pecado que habita em nós. Por exemplo, tem coisas que nós tomamos decisões, falamos e externamos, agimos, que não é digna, não é certa de alguém que diz que serve a Deus. Em nós, em cada um de nós, existe a ansiedade. Todos nós temos ansiedade. A pessoa que mais me conhece aqui, hoje, é a minha esposa. E ela sabe muito bem que uma coisa que não sonda o meu coração, não me faz perder noite de sono, porque eu já perco naturalmente mesmo, mas uma coisa que não me tira da minha centralidade, do meu eixo, é a ansiedade. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu não sou uma pessoa que fico inquieto, não. Se me falarem por causa de uma alma, aí pense numa pessoa que é ansiosa. E eu vou falar porque isso desce ao meu coração. Tem pessoas que são ansiosas e não deveriam ser. Deveriam controlar isso. E como se controla isso? Primeiro, a ansiedade, se nós não estamos dispensando a atenção devida, a ansiedade ela vai levar a dois caminhos. Permita que isso desça ao teu coração. A ansiedade leva para dois caminhos. Leva para alguém ter dúvida, leva para a dúvida e leva para a fé. São os dois caminhos que a ansiedade faz. Um caminho leva para a dúvida, diretamente para a dúvida. E o outro, isso está no texto, está implícito, mas está no versículo que lemos. E a outra leva diretamente para a fé. Agora, qual o caminho que nós vamos, ou queremos, ou devemos andar? Andar no caminho da dúvida, da constante dúvida, de sempre estar duvidando, de sempre estar ansioso, de sempre estar preocupado com as coisas que irão acontecer. Queridos, quem se preocupa muito com o amanhã, deixa de viver o hoje. E se nós não estruturarmos o hoje, como nós iremos viver amanhã? Se nós não estruturarmos o hoje confiando nesse Senhor, que o texto nos diz que Ele cuida de nós, estando nós ansiosos ou não, Ele cuida. Mas o que Ele quer de nós? Que nesse cuidado que Ele demonstra por mim e por você, que nós possamos descansar nele. O salmista diz assim, Ele não está ensinando, mas ele está dizendo, a minha experiência com Deus foi essa, eu esperei no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Ele não está dizendo para você esperar, ele está dizendo que Ele esperou. E se Ele esperou, deu certo, aí sim. Aí o texto sagrado, a voz escrita me afirma, se você esperar, se você descansar no Senhor, Ele vai ouvir o teu clamor. É aí que a ansiedade me leva para a fé. Eu sou ansioso, eu tenho ansiedade, então eu coloco nas mãos do meu Senhor, para que seja feita a vontade dEle. Eu preciso pensar no hoje, no agora, porque o amanhã pertence a nós? Não. E por que nós nos preocupamos? Por que nós ficamos ansiosos? A ansiedade, queridos, ela leva para esses dois caminhos. Eu confio no Senhor que eu tenho, eu lanço sobre Ele essa inquietação que eu estou vivendo, esta ansiosidade que permeia a minha vida, a minha mente, os meus afazeres, as minhas palavras. Então eu pego tudo isso e deposito aonde? Nas mãos do Senhor, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. Independente se eu tenho essa ansiedade e isso está me levando para o caminho da dúvida, ou tenho ansiedade e está me levando para o caminho da fé, Ele tem cuidado de mim. Ele cuida de você. E se você fosse ter a oportunidade de falar desses cuidados que Deus tem com você, talvez nós precisaríamos dias e dias, meses e meses, anos e anos, para uma só pessoa falar sobre o cuidado de Deus sobre a vida dela. Quantos livramentos
nós já tivemos que o Senhor permitiu que víssemos, e outros tantos, em grande maioria, que Ele ocultou dos nossos olhos, mas Ele estava cuidando e está cuidando de nós. Então, quando eu olho para esse texto, para esse versículo, e eu vejo que o Senhor, que esse versículo, ele me leva de ansiedade, me leva para esses dois caminhos, eu preciso ficar atento. Em qual desses dois caminhos eu, Moisés, tenho trilhado? Eu, Moisés, tenho andado. A ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade aponta diretamente para a falta de paciência. A ansiedade aponta diretamente para a falta de paciência. E o salmista, como tenho falado, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Eu esperei. Quanto tempo você está esperando? Há quanto tempo você está esperando? Quanto mais você espera, diz um cântico bem antigo, quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que meu Jesus voltará. Então eu preciso, queridos, com a ajuda de Deus, com a ação do Espírito Santo na minha vida, o fruto do Espírito Santo na minha vida, eu preciso ter paciência. Eu preciso mostrar para esse Deus, mesmo que Ele já esteja vendo, a atitude é comigo, não é com Ele. Eu preciso ser paciente. Essa ansiedade precisa me levar a andar em fé. E andando em fé, eu deposito nas mãos do meu Senhor, do teu Senhor. Enquanto a pessoa quiser controlar essa ansiedade que aponta diretamente para a falta de paciência, o que acaba acontecendo com essa falta, essa ansiedade? Acaba gerando mal. A ansiedade acaba gerando mal para o nosso físico e para o nosso espírito. Acaba gerando mal, um terrível mal, para o meu físico. O meu físico irá responder de acordo com a minha, ou a ansiedade que alguém possa estar vivendo. Ou a ansiedade que alguém possa estar permitindo que esteja em si. Então o meu físico sente. Se o meu físico sente, a minha condição espiritual também. A minha vida espiritual sente quando eu sou ansioso, porque na ansiedade eu estou demonstrando duas coisas: ou eu estou com dúvida ou eu estou confiando. E na maioria das vezes gera para o caminho da dúvida. Gera para o caminho da dúvida. E quando gera para esse caminho, o meu corpo sofre mais e a minha vida espiritual também sofre mais. Porque eu deixo de entender, eu deixo de atender, eu deixo de permitir que essa parte B do versículo tome conta da minha vida. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Então, em Filipenses capítulo de número 4, fala um pouco de ansiedade. Em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. 6 e 7. O texto diz assim, Paulo ensinando a igreja em Filipos: não estejais inquietos por coisa alguma. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha aqui o Paulo ensinando para a igreja sobre estar inquietos. Não está dizendo que nós não vamos ficar. Não está dizendo que nós não somos ansiosos. Todos nós temos uma quantidade, uma mais elevada, outra diminuída, mas todos nós somos inquietos, todos nós somos ansiosos. Todos nós somos. Mas o Paulo diz assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Observem, querido, vamos lá. Eu separei aqui 4 coisas para a gente pensar também, depois nós voltamos para 1 Pedro. Aquilo que está em cada um de nós é a ansiedade. E o Paulo diz assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Está em mim, está em você, mas ele está dizendo, não sejas inquietos. Não fique ansiosos. A ansiedade, ela promove o mal por nosso corpo e por nosso espírito. Por isso que o apóstolo Paulo faz essa advertência para uma igreja, para um povo, para servos de Deus que o ajudavam muito. Tanto é que em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o Paulo diz sobre
essa questão de o Senhor ajudar, o Senhor completar, o Senhor fazer o aperfeiçoamento até o dia da vinda de Cristo Jesus. Ora, se o Espírito Santo está aperfeiçoando a minha vida, por que eu tenho que ficar inquieto? Por que eu tenho que ficar inquieto? Então observem, aquilo que está em nós, em cada um de nós, é a ansiedade. E o Senhor nos adverte para não estarmos inquietos, ansiosos por coisa alguma. Mas se eu não devo ficar inquieto, se eu não devo ficar ansioso, o que eu devo fazer? Porque para falar que não deve ficar, tem alguma coisa que tem que contrapor isso. Eu não devo, mas então o que eu não devo fazer é ficar inquieto. Então o que eu devo fazer para não ficar inquieto? Para não ficar tão inquieto, para ficar mais seguro na mão daquele que me sustenta, daquele que me protege. A outra parte diz assim, antes, o que nós devemos fazer? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Então a inquietação, o que eu devo fazer é apresentar as minhas petições ao Senhor. Eu devo falar com o meu Senhor sobre aquilo que me faz ansioso, aquilo que me está deixando ansioso, aquilo que está me deixando inquieto. Então eu tenho aquilo que está em mim, o que eu devo fazer, agora para quem eu devo fazer? Quantas vezes, aí você faça uma reflexão sobre o que vai ser falado. Quantas vezes, ao invés de falar para o Senhor da tua ansiedade, você falou para outras pessoas? Você falou para alguém que estava do teu lado. Você falou para o esposo, a esposa falou para o esposo, o filho falou para o pai falou para o filho, enfim, falou para alguém. Mas o texto nos diz que nós temos que falar com o Senhor, aleluia. É com o Senhor que nós temos que falar. É apresentar as nossas petições, que sejam em todos conhecidas, diante de Deus. As minhas ansiedades, elas têm que ser conhecidas diante de Deus, através da oração, do clamor. E quando eu recebo do Senhor aquele conforto, aquele bálsamo que acalma o meu coração, como diz o cântico, acalma o meu coração, Senhor. Acalma, ele está muito inquieto. Ele está falando mais do que a tua voz ao meu coração. O meu coração está falando muito mais do que a tua voz ao meu ouvido. O meu coração está tão ansioso, tão inquieto, que eu não consigo ouvir o que o Senhor está me falando. Então, Senhor, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Eu quero que o meu coração fique em paz. Eu quero que essa ansiedade, essa inquietação, seja preenchida pela paz que excede todo entendimento. Mas eu só posso, queridos, fazer isso. O que eu devo fazer é apresentar a Deus as minhas petições e apresentar a Ele de forma correta. Apresentar a Ele em nome do Senhor Jesus. Eu apresento para alguém que não vai poder me ajudar. Eu ligo, eu mando mensagem, eu chamo para tomar um café e nesse encontro ali eu vou falar. Como eu estou vivendo, como está inquieto, as coisas não estão dando certo, tudo que eu faço está indo para trás. Apresento tudo para a pessoa. Está apresentando para a pessoa errada. As tuas petições devem ser conhecidas de Deus, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós temos que fazer. O texto ainda vai seguir em Filipenses 4. Como que eu devo fazer? Como que é isso? Eu devo apresentar a Deus, mas como que eu devo fazer? Aí vem como que eu devo fazer? Pela oração. E a oração, queridos, é algo que está ficando fora da vida de muitas pessoas que servem a Deus. A oração está ficando de lado. Aquela oração que fazia-se quando levantava-se, às vezes não faz mais, por quê? Está com tanta pressa de resolver tudo, a oração da manhã, do levantar, já fica para trás. Toma o café correndo quando toma o café, para ir trabalhar, para ir para a faculdade, para ir para a escola, enfim. Aquela oração que se fazia em agradecimento pelo café da manhã já não se faz mais. Aquela oração que se fazia ao sair de casa, também já está ficando para trás. Aquela oração que quando chegava
no serviço, na faculdade ou numa viagem, agradecendo pelo trajeto seguro, também já não está se fazendo mais. Muitas pessoas estão abrindo mão, desprezando aquilo que é tão necessário para a sua vida, que é a oração. A oração e súplica, com agradecimento a Deus. Pessoas que retornam para os seus lares e esquecem de orar quando estão retornando. Esquecem de orar e agradecer a Deus quando chegam. Esquecem de orar e agradecer a Deus quando vão jantar. Esquecem de orar e agradecer a Deus quando vão se deitar. Por isso que a vida de muitas pessoas se torna um poço de inquietação, de ansiedade, porque não está olhando para quem deveria olhar. Não tanto quanto se deveria, não está falando com quem se deveria, não está se entregando ao cuidado daquele que deveria entregar. Por isso que a inquietação, a ansiedade, ela vem e toma conta. Mas se eu sei que aquilo está em mim, eu sei que eu devo fazer alguma coisa, eu sei para quem eu devo fazer, e sei também como eu devo fazer, queridos, nós temos aqui que existe uma resposta da parte de Deus. Existe uma resposta, existe uma promessa, existe uma pessoa falando. Existe essa pessoa falando, que é o versículo de número 7, que nós lemos em Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É a paz de Deus, é a pessoa que vem ao meu encontro. Ele é a própria paz. Jesus falou nos evangelhos, através do evangelista, dizendo: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo dá. Então é essa paz que eu quero que inunde o meu coração. É dessa paz que eu quero viver. Eu posso estar ansioso, mas eu quero que essa paz domine o meu ser. E essa paz é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Aquilo que te inquieta tanto, aquilo que por vezes talvez você já abriu mão, já ouviu pessoas dizer: não tem mais jeito, não adianta insistir, acabou. Você acha que você vai conseguir? Você não vai conseguir. Quantas vezes eu, Moisés, já ouvi isso? E eu falei: não, vou dar mais um passo. Como diz o cântico lá atrás: a cada passo que eu dou na vida, é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a fonte da resposta. Meu irmão conhece, mas é isso. A cada passo que eu dou na vida, a cada degrau que eu subo, eu me aproximo de Deus. Então eu tenho que olhar para isso. Existe uma resposta da parte de Deus, existe uma promessa, existe uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda essa palavra, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Observem, queridos, essa paz que excede todo entendimento. Você consegue imaginar o que é exceder o todo? Você consegue visualizar alguma coisa que chegou no todo e excede? Todo é todo. Por exemplo, Ele é todo poderoso, não é todo poderoso? O nosso Senhor não é todo poderoso? Excede. Eu não consigo imaginar. Quando eu olho para o texto sagrado lá em Gênesis e falo assim, que a terra era sem forma e vazia. Você consegue imaginar alguma coisa sem forma e vazia? Quando você imagina alguma coisa, você já está colocando forma. Então, o texto nos diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então imagine a paz de Deus que excede todo entendimento. Todo entendimento é todo entendimento. Quando chegar no ápice da inteligência artificial, que falamos aqui sobre isso outro dia, mas não a inteligência artificial que nós conhecemos. É uma outra inteligência artificial. É intimidade adquirida. O IA, intimidade adquirida. Então, quando excede todo o entendimento, é essa paz que Deus quer que você tenha no seu coração. É essa paz que o Senhor está colocando à tua disposição. É essa paz que o Senhor coloca à nossa disposição, para quando a ansiedade chegar batendo na porta. Você poderá, o teu coração poderá responder:
está completo, está cheio de paz, não tem lugar para você aqui. E eu louvo a Deus, queridos, porque essa paz ela tem encontrado o meu coração. Eu era uma pessoa muito explosiva, mas por demais explosivo. Qualquer coisa, isso de 91 para trás, qualquer coisa me tirava o equilíbrio. Qualquer coisa me fazia sair do sério. Depois que eu conheci o Senhor, Ele vem me moldando, vem me lapidando, vem tratando de mim, vem mudando a minha forma de pensar, de ser e agir. E isso eu glorifico a Deus, pelo que Ele faz e está fazendo na minha vida. Então essa paz, que excede todo o entendimento, eu posso dizer para os meus irmãos, diante desse Senhor, que eu tenho desfrutado dela. E eu sei que não sou só eu. Mas quanto mais nós buscarmos nele, mais nós receberemos dele. Quanto mais nós tivermos intimidade com ele, mais ele vai se revelar a nós. Ele vai de forma gradativa, se revelando, se revelando, se revelando. Para mim e para você. Agora, o que nós fazemos quando ele trata comigo e com você sobre ansiedade? O que nós fazemos quando ele trata comigo e com você sobre inquietação? Nós na condição, eu, Moisés, na condição de ser hoje o pastor dessa igreja, queridos, o que nós ouvimos, o que nós escutamos dos nossos amados irmãos e de pessoas que não congregam conosco, por questões pessoais, questões de relacionamento profissional, o meu coração fica ardendo, porque conhecem a palavra, mas por algum motivo, se desestabiliza, a ansiedade toma conta e a pessoa sai do seu centro de equilíbrio espiritual. E o texto está nos dizendo aqui, para nós não estarmos inquietos com coisa alguma, antes as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças, e a paz desse Deus maravilhoso, que excede todo entendimento, é ela quem vai guardar o meu e o teu coração, para que a ansiedade não entre e tome conta dele. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Guarda o meu coração, guarda os meus sentimentos em Cristo Jesus. Porque a ansiedade, queridos, é um sentimento. A ansiedade, ela nos faz mover por muitas vezes na direção errada. Como nós temos falado, é dois caminhos. O da dúvida e o da fé. A ansiedade faz isso. Agora, voltando lá para 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a ansiedade. O que eu vejo aqui, queridos, que existe uma possibilidade de escolha. Ou você lança, ou você retém. É uma possibilidade. E a pessoa que está na condição de ansioso, de inquieto, é que tem que fazer essa escolha. A ansiedade, você não tem como ninguém decidir no teu lugar. É mais uma coisa que isso é pessoal, cada um decide por si. Não tem como a minha esposa está ansiosa, e eu decidir por ela. Eu posso aconselhá-la, como fiz hoje pela madrugada, acerca do que foi falado aqui ontem. Eu posso aconselhar, eu posso falar, para que aquela ansiedade, aquela inquietação possa ser amenizada. Mas quem tem que fazer a escolha é ela, não sou eu. Então a ansiedade, existe a possibilidade da escolha. Qual é a possibilidade da escolha? Ou você lança, ou você retém. Se você reter, você está correndo risco de, mesmo o Senhor cuidando de você, você está dizendo para Ele nas entrelinhas, esse cuidado não é o suficiente. Pare para pensar nisso. Quando você começa a colocar a tua ansiedade e coloca ela no carro, na partilheira de cima, e você começa a pensar, ou quem começa a pensar dessa forma, está dizendo para o Senhor, o teu cuidado não está sendo suficiente. Isso é um perigo. É um perigo, porque Ele é perfeito no seu cuidar, Ele é perfeito no seu agir, e eu sou falho. Então a possibilidade de escolha, eu vejo aqui. Você pode lançar a tua ansiedade,
Queridos, a ansiedade, ela é tua. A ansiedade, ela é minha. Não é da minha esposa, não é dos meus filhos. Cada um tem a sua. Cada um de nós temos essa ansiedade. Agora, o que nós vamos fazer com essa ansiedade, quando o Senhor nos diz para lançar sobre ele? Ou eu lanço, ou eu retenho. A outra coisa que eu vejo nesse versículo é a causa. Toda a vossa ansiedade. Se tem a possibilidade, tem a causa. Se a possibilidade é lançar, o que eu vou lançar? Não é parcial. O texto nos diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? Por que você não lança tudo isso nas mãos do Senhor? Eu desfruto, queridos. A Roseli, por muitas vezes, ela tinha um boleto para pagar na segunda-feira. Ela já começava a ficar ansiosa na sexta. É natural. Nós temos que nos preocupar, é compromisso. Mas o que acontecia, queridos? Ela falava, você não se importa? Claro que eu me importo. Mas adianta alguma coisa? Ficar ansioso, ficar desesperado? Eu falava para ela, calma, o Senhor vai entrar com providência. Porque nós estamos trabalhando. Nós não somos pessoas, eu ia falar para ela, nós não estamos acomodados, nós não estamos de braços cruzados, porque esperar com paciência do Senhor não é cruzar os braços. Esperar com paciência no Senhor é continuar trabalhando, continuar servindo, continuar fazendo. E o versículo nos diz, e Ele vai cuidar, Ele está cuidando de nós. Então, esperar com paciência não pode ser vista como sinônimo de ficar parado. Tem pessoas que ficam paradas, cruzam os braços e esperam no Senhor. Deus vai entrar com providência, mas não faz nada. Deus vai entrar com providência, mas não age. Deus vai entrar com providência, mas não ora. Deus vai entrar com providência, mas não busca. Deus vai entrar com providência, mas não lê a voz escrita, não lê a sua palavra. Mas acredita que Ele vai entrar com providência. E o que o texto está dizendo? Da possibilidade de lançar. Ele entra com providência quando você lança. Lança sobre ele todos os teus cuidados. O salmista diz assim que nós devemos entregar ao Senhor e confiar, porque Ele tem cuidado de nós. Entrega o quê? O teu caminho ao Senhor. Confia nele e todo mais Ele fará. Mas para que Ele faça, qual é o condicional? Qual é a condição para que o Senhor faça o que Ele quer fazer na minha e na tua vida? É entregar o caminho, é confiar nele e é descansar. Se eu não lanço isso nas mãos do Senhor, como eu posso esperar algo da parte dEle? Como eu posso esperar algo da parte dEle que venha glorificar o nome dEle? Porque o que faz o nome do Senhor ser glorificado é aquilo que eu recebo dEle, é aquilo que a palavra dEle faz na minha vida e transforma. Aí eu estou glorificando. Mas aqui, queridos, então existe a possibilidade da escolha e existe a causa. A causa é a ansiedade, então eu tenho que me livrar dessa causa. Os irmãos devem já ter ouvido essa frase a respeito. As pessoas hoje combatem o efeito, quando deveriam combater a causa. Quantas pessoas estão lançando a ansiedade que está vivendo nas mãos do Senhor, de forma incorreta, de forma parcial. Aí o Senhor entra com uma providência, que a providência de Deus ela é completa, ela é perfeita, ela chega na medida certa, no tempo certo. Mas aí a pessoa, ela vai querer combater a causa. Ela sabe, o efeito, ela sabe que ela precisa combater a causa. E como eu, Moisés, combato a causa, que é a ansiedade, lançando sobre o meu Senhor, é essa ansiedade. Eu vou combater a causa e não o efeito, porque o efeito eu sei, a causa eu sei. E se eu tiver que escolher entre causa e efeito, eu vou escolher a causa, porque eu sei que eu escolhendo a causa, resolvendo a causa, os efeitos não aparecerão. E quando eu escolho lançar a minha ansiedade sobre a mão do Senhor, sobre os cuidados do Senhor, eu estou trabalhando a causa.
Aí o que eu recebo da parte do meu Senhor? A paz que excede todo entendimento. Eu terei o meu coração guardado pelo Senhor. Então eu tenho a possibilidade da escolha e eu tenho a causa. Mas por que eu devo fazer isso? Por que você deve escolher combater a causa? Porque o versículo diz assim, porque Ele tem cuidado de vós. Você não precisa estar assim. Permita que isso desça ao teu precioso coração. Você precisa sim, descansar no Senhor. É lançar sobre Ele a tua ansiedade. Quantas pessoas, queridos, estão ansiosas, e aqui nós temos exemplos de pessoas que estão ansiosas porque o filho, a filha, o marido, a esposa não conseguem uma libertação, não conseguem avançar na sua vida profissional, não conseguem ter o recurso, o sustento correto, devido, para se manter como família. Quantas pessoas estão assim? Mas a partir do momento que a pessoa entrega a sua ansiedade, os seus afazeres na mão do Senhor e faz segundo a vontade de Deus, queridos, eu não tenho dúvida nenhuma, porque a palavra me afirma isso, que o Senhor faz prosperar. E não estou dizendo só de prosperar financeiramente, não. Faz prosperar espiritualmente. Porque é isso que o texto sagrado nos diz, que o inimigo ele veio para quê? João 10:10, veio para roubar, matar e destruir. A ansiedade faz parte deste conjunto, vem para matar a tua fé, vem para destruir o teu relacionamento com Deus, matar, roubar e destruir. Ela rouba por muitas vezes a nossa vida de comunhão com Deus, o nosso tempo de oração. Então a ansiedade ela faz isso. Veio para matar e mata. Veio para roubar e rouba. Vem para destruir e destrói. Mas o Senhor diz assim, lança sobre mim. Então, por que eu devo fazer isso? Porque Ele tem cuidado de mim. A possibilidade da escolha é pessoal e ninguém pode ou poderá fazer em teu lugar. Temos que pensar nisso. Eu preciso tomar uma decisão. E a decisão eu só posso tomar depois de ter feito uma escolha. E quem fica no meio termo entre a decisão e a escolha, já fez a sua escolha. É reter a ansiedade. E quando se retém a ansiedade, não se tem paz. Quando se retém a ansiedade, a inquietação, não se tem paz, não se vive em paz. Tudo é motivo de contrariar. Tudo é motivo de gritar, tudo é motivo de desesperar, tudo é motivo de afrontar, tudo que pode ser uma gota caindo no copo como água, transborda. Por quê? Porque a ansiedade está alojada aonde deveria estar sendo ocupado pela paz. E o Senhor está nos falando nessa manhã a respeito de escolha, a respeito do que nós temos que fazer, o porquê temos que fazer. Nós temos e precisamos receber, obter, conquistar essa paz. E ela está sendo oferecida para nós de graça. Ela está sendo oferecida para mim e para você, para nós tomarmos posse. Os dois caminhos estão aí, ter fé ou ter dúvida. Qual você vai trilhar? Qual caminho que você vai continuar trilhando? Aonde você vai continuar colocando os teus pés? Quando o Senhor te convida para você lançar a tua ansiedade sobre Ele. Lançar ou reter. A força e o desejo com que eu tenho que lançar tem que ser bem maior do que a força que me faz reter a ansiedade. Então observem, queridos, que é com força, é com desejo. Eu vou lançar essa ansiedade. Só que esta força, esse desejo, tem que ser maior, muito maior, vezes maior, do que a força que me faz ficar retendo a ansiedade. Muitos acham na questão uma desculpa para dizer, eu sou assim, Deus me fez assim. Ora, se Ele te fez assim, Ele fez você perfeito. Mas essa perfeição Ele vai aprimorar. E como Ele aperfeiçoa isso? Tirando aquilo que não pertence a você. Não pertence a você, então eu não quero. Eu lanço nas mãos do Senhor.
Então, se eu quero lançar, eu tenho que fazer isso com vontade, com força, dizendo, ansiedade, vai embora, porque esse lugar não é teu. Existe alguém que vai ocupar esse lugar, e esse lugar é do meu Senhor. Essa paz que eu desejo viver é dele. Agora observem, queridos, conhecendo ao Senhor da forma que nós conhecemos, não dá para ficar no meio do caminho. Será que dá para ficar no meio do caminho? Não dá. Não dá. Conhecendo o Senhor que diz para mim e para você que Ele cuida de nós, como que eu posso ficar no meio do caminho? Como que eu posso tomar uma decisão dessa? Ficar no meio do caminho é o mesmo que já ter feito uma escolha e dizer, não vou reter. Para mim é reter. Lançar a ponta, confiar em Deus. Quando eu lanço, eu estou falando, Senhor, eu estou confiando no Senhor. Essa confiança, Senhor Deus, eu estou acreditando, eu tenho fé, que a Tua paz vai inundar o meu coração. Isto porque o Senhor tem cuidado de mim. A causa e o efeito. Pense, qual que você vai tratar hoje? Qual que você vai permitir que o Espírito Santo trate hoje? Da causa ou do efeito? Se tratar do efeito, a causa permanece lá e daqui a pouco o efeito volta. Mas se você quiser tratar da causa, Ele está aqui. Ele está aqui para te dar paz, para te fazer inundar de paz, para que a paz de todo entendimento ocupe o lugar dessa ansiedade. Mas isso é você que tem que fazer a escolha, é você que tem que tomar a decisão. Como eu disse para os meus irmãos, eu não sou uma pessoa que demonstro ter ansiedade, porque eu sei controlar isso. E realmente a minha esposa pode falar para os irmãos assim, abertamente, os meus filhos também, porque eu não tenho. Eu tenho, mas eu não deixo ela tomar conta do meu ser. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor está segurando, eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu sei que o Senhor está guardando o meu coração e os meus sentimentos. Eu sei. E quando a gente adquire essa paz, dada por Ele, queridos, a gente quer pegar, abraçar com ela cada vez mais. A gente quer se abraçar com ela cada vez mais. Aí fica a pergunta, ansiedade ou paz? Eu sei que você sabe que Ele tem cuidado de você. Eu tenho certeza disso. Eu não sou o tipo da pessoa que não tenho nem esse aferidor para saber se você tem a certeza ou se você tem a dúvida. Eu não tenho esse aferidor. Mas eu sei o que Ele fala pela sua palavra. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida. Eu sei o que Ele tem tratado comigo. Cada um de nós sabemos. Então, eu sei que você sabe que Ele tem cuidado de você. E se você sabe, por que você não lança? Por que você não lança com bastante força essa ansiedade para Ele? Lança. Com uma mão, com as duas. Como aquele arremessador de peso que corre e depois joga o peso para ver onde que ele vai cair. E depois que jogar, vira as costas. Vira as costas, não precisa. Porque, queridos, veja bem, viva mais o cuidado dele do que a ansiedade que você pode ter. Viva mais o cuidado de Deus do que a ansiedade. Quando você quer cuidar de você, você acaba ficando ansioso. Quando você deixa Deus cuidar de você, você tem paz. Permita que isso desça ao teu precioso coração. Enquanto você quiser cuidar de você, você vai viver ansiedade. Mas quando você deixar Deus cuidar de você, você vai ter paz. E essa paz, queridos, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. A possibilidade da escolha é lançar ou reter. A causa é toda ansiedade. O porquê é que Ele tem cuidado de mim e de você. Para se ter a paz que o mundo não pode dar, você pode cuidar, você não pode cuidar de você. Quer viver essa paz que só Ele pode dar? Então permita que Ele cuide de você.